nesses últimos dias. É um programa diferente para despertar os filhos de Deus no tempo atual. Estamos nos dias finais deste mundo. Os acontecimentos mundiais nos mostram a aproximação de uma grande catástrofe trazida por um Deus santo que não pode suportar o pecado. O fim de uma raça pecaminosa está próximo. As comportas do céu se abrirão para fazer crescer fogo sobre a terra. Os cataclismos devem aumentar. Ciclones, maremotos, guerras, inundações, crimes, roubo em toda parte, terremotos, secas, fomes. O sol deve continuar a esquentar. As doenças incuráveis devem continuar aumentando. As igrejas denominacionais e tradicionais humanas devem continuar aumentando aos milhares. Os falsos profetas devem continuar aumentando. As grandes massas da humanidade devem continuar sendo enganadas até o ponto culminante da intervenção divina. Portanto, salvai-vos no meio desta raça corrompida e pecaminosa. Dar prosseguimento a esse programa Graves Mensagem. Nós temos muitas mensagens a apresentar ao povo. Hoje nós vamos falar sobre os erros das religiões. Nosso objetivo é tentar ajudar, já que Deus abriu nossos olhos para ver os enganos dos religiosos. Quando o mundo se acabou em água, nós bem sabemos que foram salvas apenas 8 pessoas. Então, chegando ao ponto de Deus salvar apenas Noé com a sua família, por causa da rebelião da grande massa que na época existia, que estava tão corrompida como o povo do tempo atual. Cristo diz como foi nos dias de Noé, seria nos dias da sua vinda. Portanto, nessa mensagem nós queremos falar sobre os erros, especialmente daquelas religiões que mais enganam a humanidade, que andam de casa em casa, forçando a barra, tentando iludir as pessoas, como me iludiram durante 9 anos, mas eu consegui escapar com a ajuda do Criador do céu e da terra. Portanto, estou aqui enquanto a minha vida durar. A minha intenção é denunciar esses enganadores. Portanto, hoje nós vamos falar especialmente contra os erros dessa grande corporação religiosa chamada Testemunha de Jeová. Se denominam com esse nome. Você, para ouvir essas mensagens, você deve ser um livre pensador e ter feito o que Cristo recomendou no Evangelho de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos mostrar como, especialmente, essa grande corporação está em grande erro ou em grande falta perante o Deus Criador do céu e da terra, já que eles têm essa liberdade de casa em casa enganar as pessoas. Eu também tenho essa liberdade de mostrar para eles com a intenção de ajudá-los para que eles parem com esses enganos, mas pelo menos no meu caso já pararam, porque eu consegui sair fora desta organização religiosa que vem enganando a humanidade de casa em casa por toda a parte da terra. Portanto, o primeiro erro que queremos mostrar que as testemunhas de Jeová estão envolvidas é o seguinte: a chamada testemunha de Jeová
bem semelhante às demais igrejas que surgiram depois da morte de Cristo. No primeiro erro, na consideração do primeiro erro, porque criaram uma nova igreja, uma nova doutrina, depois que Cristo já havia criado a sua igreja, formado no ano 33, nós bem sabemos, quando ele foi batizado no Rio Jordão, começou a escolher os seus apóstolos e discípulos, reuniu os seus seguidores. Ali foi uma igreja que Cristo formou, que foi confirmada lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu e foi derramado, foi confirmada a igreja que Cristo fundou. E que não era para ninguém ensinar outra doutrina, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Então veja bem, o primeiro erro que incorre essa corporação chamada Testemunho de Jeová é um erro que as demais religiões, igrejas denominacionais, estão envolvidas também. Isto é uma afronta contra o próprio Cristo, já que ele já havia formado a sua verdadeira congregação no ano de 33. Portanto, esse é o primeiro erro. O segundo erro da chamada Testemunho de Jeová, veja bem, usa o texto de Isaías 43, versículo 10 a 12, para se defenderem como Testemunho de Jeová. Mas só surgiram com esse nome a partir de 1925, que surgiram com esse nome. Mas vamos lá atrás buscar um nome que Cristo jamais autorizou ninguém a ser chamado de Testemunho de Jeová. O que nós encontramos foi que Cristo recomendou para que nós fôssemos a sua testemunha em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra, como está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas eles não atendem. Veja bem, o terceiro erro, ainda mais, veja bem. O segundo erro usa erroneamente o texto de Isaías 43 e 10, a 10 a 12. E, como Testemunho de Jeová, mas só de 1925 vieram a ser chamados por esse nome. Terceiro erro, ensina erroneamente que Cristo não é Deus, quando que nas suas próprias Bíblias, lá, tradução do Novo Mundo, em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que Jesus é um Deus poderoso e Pai eterno. E como é que esses religiosos não veem que a própria Bíblia deles chama Jesus como Deus poderoso e Pai eterno? E eles continuam falando que Jesus não é Deus. O outro erro, veja bem, o número 4, o 7 templo, que está em Daniel capítulo 4, 25, que segundo o capítulo 11 de Daniel, versículo 13, ali significa apenas 7 anos, porque cada tempo na profecia, segundo o texto aqui de Daniel 11, 13, significa 1 ano. Portanto, foi apenas 7 anos que Nabucodonosor comeu capim e teve afastado do trono e vivendo como os animais, afastado do seu trono durante 7 anos apenas. Mas as testemunhas declaram que aquilo ali foi 2.520 anos que Nabucodonosor viveu afastado do seu trono. Veja bem que coisa absurda. Nenhum homem jamais viveu nem 1000 anos na terra. Mas Nabucodonosor, para a chamada Testemunho de Jeová, comeu capim durante 2.520 anos que ele esteve afastado do trono. Essa é uma filosofia oca, mentirosa, para enganar a grande massa da humanidade que vivem nas trevas do erro. Portanto, isto é realmente um erro gravíssimo, só para formar as suas filosofias, dizendo que Cristo foi entronizado no reino em 1914. Então criaram essa segunda interpretação lá de Daniel 4, 25, para enganar a humanidade. Quinto erro, de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 5, Jesus Cristo foi entronizado no seu trono logo que ressuscitou e subiu ao céu, de acordo com o texto lá de Apocalipse capítulo 12, versículo 5. E ele, logo que ressuscitou, ele sentou à direita de seu Pai, sentou-se no seu trono e começou a governar no meio dos seus inimigos, para cumprir o Salmo 110,
versículo 1 e 2, conforme nós vemos na profecia. Mas as testemunhas dão essa segunda interpretação apenas para confundir a humanidade. Sexto erro: anunciar o fim do mundo para 1914, 1975. Nessa data eu estava no meio deles. Vi lá quantas pessoas que saíram do emprego, tiraram os filhos da escola, perderam os seus o emprego alguns trabalhavam em departamento de banco, que ganhavam bem e eram pessoas que estavam numa posição até elevada na companhia bancária. No entanto, abandonaram o emprego e tiraram os filhos da escola, e muitos com isso o mundo não acabou nada. O resultado foi a maior decepção sofrida por esse povo. Portanto, isso tudo eu vi lá e, portanto, eu quero que as pessoas prestem atenção para que você não caia no laço que eu caí, que fiquei lá durante 9 anos. Mas pela misericórdia do próprio Jeová, o Deus eterno, eu consegui me libertar dessa laia que usa o nome de Jeová erroneamente. Então veja bem, o outro erro, que também, número 6, que é anunciar o fim do mundo, conforme nós já falamos, e nada aconteceu. Portanto, ficaram enquadrados como falso profeta, de acordo com Deuteronômio 18, versículo 22, que anuncia, profetiza um acontecimento, não cumpre, é falso profeta, lá no texto. Portanto, o erro número 7, de acordo com Apocalipse capítulo 7, versículo 4 e 8, veja bem, os 144 mil são todos judeus, das 12 tribos de Israel. Está lá, 12 mil de cada tribo, de Israel literal. Veja bem, mas as chamadas testemunhas dizem que esses 144 mil são os americanos ungidos da torre de vigia, lá nos Estados Unidos. Está vendo? Uma mentira muito grande, porque a Bíblia os contradiz. Então veja bem, abra o teu olho e veja que isso é uma tapeação, um engano. Quando eles chegarem na sua porta, mostre para que eles não continuem enganando a humanidade. Isso nós estamos falando aqui é para ajudá-lo, porque eu também era um herege, um enganador como eles também, estava no meio deles. Depois que outros me repreenderam, eu também reconheci o meu erro e tomei a minha posição, mas não lá dessas igrejas atuais também, que surgiram depois da morte dos apóstolos, mas o lado de Cristo. Nós somos chamados para ser de Cristo, está lá em Romanos 1 e 6. Somos chamados para ser de Cristo, não ser de igreja nenhuma. Portanto, veja bem, o oitavo erro, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 13 a 16, os patriarcas fazem parte dos 144 mil, veja bem, porque eles são das 12 tribos de Israel. Por isso é que eles fazem parte dos 144 mil, porque de acordo com o texto de Apocalipse 7, versículo 4 a 8, 12 mil de cada tribo de Israel que forma os 144 mil. Portanto, vejam bem, as testemunhas de Jeová dizem que eles não vão morar no céu, vão morar na terra. Então veja bem a declaração do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 13 a 16. Ali declara que eles esperam uma terra celestial. Terra celestial é o mesmo céu. Não essa filosofia errônea oca que diz que 144 mil vai para o céu e a grande multidão vai ficar na terra. Isso é ensinos errôneos só para confundir a humanidade. Olha bem, nono erro. O apóstolo Tiago disse no capítulo 3, versículo 1. Olha o que ele falou. Olha, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Mas veja bem, mas a chamada testemunha de Jeová andam em bandos de casa em casa, dando uma de mestre, sem saber o que estão falando, com seus sermões decorados, desrespeitando a ordem do apóstolo Tiago. Portanto, isso é um erro gravíssimo que eles estão cometendo, pensando que está dando a mensagem de Jeová, pregando o evangelho para o mundo,
Então é corrompendo a humanidade, levando as pessoas para a desgraça, para as trevas do erro. Então veja bem, olha, a declaração seguinte que nós vemos aqui, ó, o 10º erro, olha, Jesus disse em Mateus, veja bem, olha, capítulo 26, versículo 26 e 27, Cristo disse, veja bem, o 10º erro. Quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse-lhes, tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes dizendo, bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então veja, agora veja a declaração de João 6, Evangelho de João, capítulo 6, 54, declara, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Mas a testemunha de Jeová não permite que alguém coma ou beba dos emblemas da sua Santa Ceia, que, segundo a Bíblia, Jesus falou que a ceia, o pão representa seu corpo e o vinho representa o seu sangue. E quem não comer não tem parte no seu reino, e nem tem vida em si mesmo. Portanto, isso é um grave erro cometido por esses adeptos da Torre de Vigia, ou da Torre Americana, que vem confundindo a humanidade de casa em casa. Então veja bem, 11º erro, olha bem, 11º erro, olha, apesar de dizer que são testemunhas de Jeová, eles não obedecem à lei de Jeová, cumprindo os seus deveres, como está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, e esquecem que, de acordo com Provérbios 28 e 9, o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se quiser saber se eles guardam a lei, ó, se eles guardam o mandamento de Jeová, é só perguntar para eles, manda eles citar, cita aí de cor os 10 mandamentos. Claro que eles não sabem, portanto, essas religiões são obras dos anticristos, que foram criadas apenas para, inspiradas por Satanás, criadas para confundir a humanidade. 12º erro, come as coisas sujas que Jeová proíbe em sua palavra, como é o porco e seus derivados e demais coisas que o próprio Jeová proíbe em Levítico capítulo 11. Portanto, se eles fossem realmente testemunhas de Jeová, eles atendiam às recomendações de Jeová. Esse é um erro. O último erro, veja bem, dizem que acreditam em Jesus Cristo, olha, mas não atende o que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus nos pediu para ser apenas suas testemunhas, mas eles preferem adotar o nome de testemunha de Jeová, sendo que o próprio Jeová deu a Cristo todo o poder no céu e na terra, como está em Mateus capítulo 28, versículo 18. Portanto, além desses erros graves, nós temos muitos outros que o tempo não permite, mas numa próxima ocasião nós vamos continuar denunciando esses enganadores que me enganaram durante 9 anos. E você pode se livrar desses enganos se atender o que nós estamos provando aqui, se ver e notar, se abrir os seus olhos e ver esses graves erros, você deve fugir desta classe de religiosos que vem enganando toda a humanidade. Muito obrigado.